Meus amores, vamos detalhar melhor sobre a regressão linear. Quando nós estamos trabalhando com o modelo de aprendizado de máquina de regressão linear, nós estamos procurando os coeficientes, independente se é uma regressão linear simples ou múltipla. No final, eu estou procurando, no caso da simples, B0 e B1. Vamos observar algumas notações matemáticas, né? Algumas siglas dessa sopinha de letras. Olha só, eu tenho y, que é minha variável dependente, chamada também de alvo, target. Aí eu vou ter os dois interceptos, né? Aliás, os dois coeficientes, B0 e B1. O B0 é chamado de intercepto. Ele é o valor de y quando x é igual a zero. Beleza? Quando a gente olha no gráfico, o B0 seria exatamente isso aqui, ó. Quando o valor de x for igual a zero, quanto vai estar valendo y? Aqui pode estar valendo, por exemplo, 6, né? É aonde parte a sua reta de regressão, é o ponto de partida. E B1 é chamado de slope, também conhecido como inclinação, né? Vai determinar a inclinação da reta, mais para cima, mais para baixo, mais inclinadinha ou não. E ainda vai ter um Ezinho que é justamente o erro, que é a diferença entre o valor observado e o valor previsto. E o x é a variável dependente. Se eu estiver falando de uma regressão linear múltipla, o que vai mudar é justamente a quantidade de coeficientes. Olha só, na regressão linear simples, ela matematicamente representa da seguinte maneira. Nós temos a variável resposta, a y, o intercepto, perceba que ele não está ao lado de nenhuma variável independente, ele está sozinho, é o intercepto. Vai somar, ó, B0 vai somar com B1 vezes x1. Quem é B1? É um dos coeficientes. X aqui é uma variável explicativa, mais o erro. Então, isso aqui representa a fórmula da regressão linear simples. E se for uma regressão linear múltipla, o que muda, professor? É justamente a quantidade de b's, que são os coeficientes, né? Eu vou continuar tendo B0, que é aquele que está sozinho, não está acompanhando nenhuma variável. Mas, aí eu vou ter, supõe que eu tenha 3 variáveis independentes, né? x1, x2 e x3, né? Então, eu vou ter B1, que vai multiplicar x1, mais B2, que vai multiplicar x2, mais B3, que vai multiplicar x3. Se eu tiver 5 variáveis, aí B1, B2, B3, B4, B5 e por aí vai, beleza? Então, olha só, aqui é uma regressão linear múltipla, ó, aqui eu tenho B0, que você tem que lembrar, sempre vai ter o intercepto, né, que é aquele que fica sozinho. Aí, para cada variável explicativa, ou seja, variável independente, você vai ter uns coeficientes. Se você tiver 10 variáveis independentes, são 10 coeficientes e mais o erro. O que muda é exatamente isso, beleza? Na prática, quando a gente está lidando com uma regressão, né, a gente vai avaliar o quão bem ela performou ou não através de métricas, juntamente com a área de negócio. E pode ser que o modelo não tenha dado um bom desempenho. Ou seja, você tentou fazer o bolo lá, né? Colocou o bolo no forno e o bolo saiu queimado. Aqui mostra bem isso que eu tô falando, né? Olha a situação desse bolo, gente. Não dá pra comer. E o que você pode fazer, né? Você vai ter que refazer o bolo. Talvez você tenha errado justamente no tempo que você colocou no forno, talvez você tenha errado quanto aos ingredientes. Aqui neste caso é quanto ao tempo que ele foi para o forno, né? Se o bolo queimou, quer dizer que ele passou mais tempo do que deveria. Então, na prática, o que você faz é voltar o processo, né? Aquele processo da ciência de dados, colocar novas variáveis, mudar a técnica e por aí vai. Agora nós iremos ver um exercício prático de regressão linear, beleza? Então, aqui eu já estou no portal, vamos novamente criar o recurso de Edge Machine Learning, né? Toda vez a gente faz isso para economizar recursos. Então, vamos lá, criar um recurso. Vou pesquisar o Azure Machine Learning. É esse que tem um ensaio azulzinho, criar, vamos criar. Seleciona a sua subscrição atual, no meu caso é essa. Vou criar um grupo de recursos chamado recursos
de Machine Learning, um novo grupo de recursos. Vou colocar recursos ML para simplificar. Aliás, recursos ML já existe. Recursos Machine Learning. O nome aqui vai ser IA Workspace. Beleza? Examinar e criar. O resto eu vou deixar padrão. Vai demorar um pouquinho para ser realizado. Criar. Pode demorar até uns 5 minutos. Já já eu volto, beleza? Ó, ele tá criando aqui. Já já eu volto. Então, olha só, meus amores, foi implantado com sucesso. Vamos para o recurso. E aqui eu vou clicar em iniciar o estúdio. Aguardar um tempinho. Deixa ele carregar. E agora a primeira coisa que a gente vai precisar é criar um destino de computação. No caso, eu vou criar uma instância de computação, que é uma máquina virtual para rodar o meu script, beleza? Então eu clico aqui em computação, instância de computação, novo. Vou colocar o nome para ela. Instância underline parruda. Não aceita esse caractere aqui, ó. Só tem que ser hífenzinho. Não precisa de GPU, só CPU. Eu vou escolher essa aqui, que é a mais baratinha, né? 2 núcleos, 14 GB de memória. Examinar e criar. Criar. Aguardo um tempinho, aí eu vou clicar aqui em Notebooks. E aqui perceba que eu tenho uma estrutura padrão, que eu tô dentro de Users, Roger Sampaio. Então aqui eu posso até criar uma pasta nova, né? Essa é aula 14 e eu vou submeter um notebook que tem essa aula, né? Aí eu sugiro vocês baixar do Git lá e carregarem no ambiente. Carregar arquivos, vou procurar. No meu caso ela vai estar bem aqui, ó. YouTube, aí A900, aula 14, pronto. É um arquivo do notebook aqui com a extensão IPYNB. Carregar. Só que para executar você vai precisar da instância de computação. Acho que a instância de computação ela está inicializando ainda, ela não está pronta, ela demora um pouquinho para ser inicializada, né? Mas assim que ela tiver ok aqui, né, tiver verdinho, a gente pode executar o nosso código. Aguarda um tempinho, né? Ó, a computação está sendo criada. Quando ela for criada, a gente vai trabalhar, beleza? Então, meus amores, o nosso desafio é justamente a construção de um modelo de Machine Learning para prever o salário de uma pessoa baseado na experiência em anos. Nós iremos construir um modelo de regressão linear, de maneira que você consiga visualizar todo o processo, todo o passo a passo da ciência de dados, obtenção das bases de dados, análise exploratória, construção do modelo, etc., até mesmo as métricas, né? A ferramenta é o que você deve menos se preocupar, né? Porque é uma linha só, um comando só, você, por exemplo, consegue exibir a métrica do erro quadrado médio e por aí vai, beleza? Vamos dar uma olhada primeiramente na base de dados, antes de eu sair executando o código, né? Tudo começa com uma obtenção do negócio. Se você não sabe
o caminho que você quer e qualquer caminho serve. Aí você fica velejando, né, pra lá e pra cá, fica um barco sem rumo. Então, olha só, aqui meu dataset, ele tá online, tá nesse Git aqui. Então, eu tenho a experiência em anos e o salário da pessoa. Por exemplo, 1.1, o salário, suponho que seja 39 mil, né? 39.343. 1.2, né? Pode ser, por exemplo, 1 ano e 2 meses. Nós temos 42.774. 1.3, 46.205. Independente se aqui é do Brasil, se é do exterior, são valores reais, né? São salários reais, né? Não se preocupe muito quanto ao contexto, é para apenas a gente brincar com regressão linear, né? Então a primeira coisa que eu precisei foi importar todos os pacotes bibliotecas. Então vamos nos concentrar por agora no Pandas, né? Já que ele fornece tudo que a gente precisa para trabalhar com o arquivo CSV. A base de dados está no formato CSV, ela está online, mas é um formato CSV. Então eu vou carregar import pandas SPD e aqui pd.read_csv. E aqui eu posso passar a URL da minha base de dados. Aqui poderia ser um caminho local, neste caso está sendo um caminho na web. Eu poderia baixar o meu arquivo para cá e poderia apontar, né, para ele. Mas eu também posso pegar de uma base da web. Aí eu estou tratando com exceção aqui com except, né, que pode ser que durante a leitura aconteça algum erro. Por exemplo, pode ser que o endereço esteja inválido, pode ser que ocorra algum erro durante o processamento, durante essa leitura. Caso aconteça algum erro, né, ou seja, uma exceção, eu vou mostrar na cara do usuário erro ao ler os dados e vou mostrar esse erro. Caso contrário, eu vou dizer que os dados foram lidos com sucesso e vou mostrar as dimensões, né, do meu arquivo CSV. Já que é uma tabela, vou mostrar o shape, ou seja, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então vamos executar essa célula. Aqui, meus amores, eu vou aqui, ó, Python 3.2 com AsiaML. Porque se eu botar apenas o Python 3.10, o Matplotlib é um módulo separado, ele precisa ser instalado, ele não é nativo do Python, né? Então, a gente pode utilizar esse kernel aqui, AsiaML, que já tem, além do próprio Python, do interpretador do Python, já tem os pacotes mais comuns para trabalhar com Machine Learning, como, por exemplo, Matplotlib, Scikit-learn. Então, não precisamos fazer a instalação manual, beleza? Selecionar esse kernel aqui. Esse kernel porque a gente está trabalhando com Azure Machine Learning. Vou executar novamente, ó. Aí ele não vai reclamar mais desse módulo, porque já tem esse módulo instalado previamente. Deu um errinho aqui, opa! Scikit-learn. Deixa eu comentar onde deu um erro. Não pode importar min absolute percent erro, né? Deu erro numa métrica aqui. Deixa eu só comentar isso aqui. Já eu volto. Então, gente, o que acontece? Eu corrigi o erro aqui, você vê que mesmo eu fazendo, cometo erros. Faz parte, né? Antigamente existia essa funçãozinha aqui do Scikit-learn, que é min absolute percent erro, né? Só que o Scikit-learn foi atualizado e essa função não existe mais. Aí a gente pode fazer... Tem duas soluções. Ou a gente volta a versão do Scikit-learn para uma versão compatível, ou seja, que tinha essa função, ou então a gente cria a nossa própria função que calcula essa métrica. Eu decidi criar a função que calcula essa métrica, né? Então eu comentei essa linha, eu vou apenas deixar essas duas aqui que já vou explicar para vocês, beleza? Então eu vou executar isso aqui. Vamos lá, segue o raciocínio. Vamos ler a base de dados. A minha base de dados tem 40 linhas e 2 colunas. E se acontecer alguma exceção, por exemplo, ó, eu vou provocar uma URL inválida para que ele ocorra uma exceção. Olha aí, erro ao ler os dados, né? Porque não existe essa URL. Agora eu vou corrigir. Dados lidos com sucesso, dimensões 40 linhas, 2 colunas, né? Vamos analisar o data frame, né? Então, olha só, tem experiência em anos e o salário. Quando a experiência em anos for 1.1, o salário é 39.343.
Quando a experiência for 1.2, o salário vai ser 42.774 e por aí vai, beleza? Vou dar uma olhadinha melhor na variável experiência years. Agora a gente está fazendo análise exploratória. É uma variável quantitativa, né? Contínua. Ó, perceba que ela varia de 2,6 anos até 10,5, sendo que em média 5,1 anos, né? Eu posso colocar, visualizar a distribuição desses valores através de um histograma. Então a gente vai usar a matplotlib para isso, né? Por isso que eu instanciei ela aqui. Import matplotlib.pyplot.splt, beleza? Vou executar isso aqui novamente. Então olha só, vamos observar. Então agora fica mais fácil a gente observar os dados do que aquele tanto de tabela, né? Do que essa a tabela aqui. Uma complementa a outra. Eu percebo que mais tem aqui, quantidade de registro é entre 3 até 4 anos, ó. E o que menos tem é entre 8 a 10 anos, beleza? Tem bastante de 1 ano a 2 anos, né? Seguido de 3 a 4 anos aqui, ó. Essa é a quantidade de registros. O que mais tem é entre 3 e 4 anos. Beleza? Vamos observar se tem valores nulos, usando a função isNull, em cima da variável que eu estou interessado, somatório, não tem valores nulos. Vamos dar uma olhadinha na variável salary, que é a variável salário. É uma variável quantitativa contínua, né? Então, ela varia de 25.947 até 122.391, sendo que em média os funcionários ganham 74 mil, né? Vamos dizer assim. Podemos observar também a distribuição do salário. Olha só, o que mais tem é salário um pouquinho abaixo de 50 mil, né? Até um pouquinho acima de 60 mil, ó. E os outros se mantêm mais ou menos iguais, né? De 4 mil até 5 mil, de 9 mil até mais ou menos 8.500, né? Aliás, de 9 mil até 9.500. Mas o que mais tem é entre 5 mil, entre 50 mil, né? Até 60 mil, olha aqui. Vamos observar se tem algum valor nulo. Se tiver, a gente precisa tratar. Não tem valores nulos, ok? Agora, eu vou verificar o relacionamento entre ambas variáveis, né? Eu vou colocar de um lado a variável salário e de outro lado a variável experiência em anos. E vou pedir para exibir os pontos em comum entre ambas variáveis, né? Então, eu quero verificar a relação que existe entre experiências em anos e salário, beleza? E vou utilizar um scatter-plot para isso. Olha só. Aqui é o salário e aqui é a quantidade de anos. Perceba que um padrão aqui. Parece que, à medida que o salário aumenta, a quantidade de anos também aumenta, né? Quanto mais anos a pessoa tiver de experiência, maior o salário dela. Como se fosse uma coisa crescente, né? Por exemplo, aqui, ó, essas pessoas que estão ganhando 40 mil ou menos, têm 2 anos de experiência. Essa que está ganhando, por exemplo, acima de 120 mil, né? Tem mais de 10 anos de experiência, né? Então, parece que existe uma relação. E se você quiser verificar se existe uma relação entre duas variáveis que são quantitativas, você pode usar o que a gente chama de correlação. Olha só, isso também é conhecido como correlação de Pearson ou coeficiente de correlação, né? Vai medir a correlação linear entre duas variáveis quantitativas, né? E esse coeficiente, que é dado como retorno, pode variar entre -1 a 1, né? Não implica causalidade. Então, é uma maneira de você verificar o quanto que uma variável influencia na outra. Será que a quantidade de salário, aliás, a quantidade de anos de experiência influencia no salário, né? Então, você pode perguntar e pode ser respondido através do coeficiente de correlação. Para usar o coeficiente de correlação, existe uma funçãozinha no Panda chamado core, em que você vai passar o nome do seu data frame e as variáveis de interesse. Eu quero verificar a correlação que existe entre experiência em anos, né? Experience years e salary.
beleza? Vou exibir aqui. Então, olha só, ele exibiu uma matriz, né? Entre experiências de anos, 1, quer dizer que é a própria variável, né? Agora, olha só isso aqui, ó, experiência de anos e salary, tá 0,97. Perceba que a correlação tá positiva, acima de 0, ela é positiva, né? 0 quer dizer que não existe correlação. E menos 1 quer dizer uma correlação perfeitamente negativa. E tá ela pode variar entre menos 1 a 1. Como tá 0,97, está bem próximo de 1, né? E como a correlação tá positiva, ou seja, acima de 0, quer dizer que à medida que aumenta a experiência em anos, vai aumentar o salário, né? E isso tá acontecendo com bastante ênfase, né? Tá acontecendo de maneira bem forte. 0,97 é quase 1, né? Quer dizer que é praticamente 100%, né? Correlação forte seria uma 0,7, 0,8. Aqui tá dando 0,97. É bem alta. Agora, se fosse, por exemplo, menos 0,9, né? Seria o quê? Uma correlação perfeita negativa. Aí você tem que inverter o raciocínio. Quer dizer o quê? Que à medida que aumenta a experiência em anos, diminui o salário. Beleza? Não é o caso. Então, note que tá 0,97. Tá bem alta, beleza? Ó, salário... Tanto faz você olhar salário e expectativa de anos ou expectativa de anos e salário. Não faz diferença a ordem, beleza? Isso aqui, né, para o modelo de regressão linear é ótimo, beleza? Agora vamos para a construção do nosso modelo, né? Então, eu vou definir quem é meu x, quem é meu y. Quem é meu x? É os anos de experiência, né? Experience years. E o y é a target, é o alvo, é o rótulo, é o salário. Então, eu vou criar x e y. Vou mostrar na tela quem é x, quem é y. X, quem é y, tá aí. Vou dividir o meu conjunto entre dados de treino e dados de teste. Já comentamos em algumas aulas para que serve, né? Uma parte vai ser treinado para treinar o modelo, 70% dos dados. Outra parte vai ser usado para testar o modelo, para avaliar se o modelo está certo ou não, né? Já que a gente está falando de um problema de supervisionado, né? Como é que eu vou saber que o modelo está certo ou não? Eu tenho que pegar os dados reais e comparar com o que o modelo previu, beleza? Vou verificar as dimensões, olha só. Então, eu tenho ao todo... Vou até colocar aqui, print. Tamanho total da base. Que nada mais é do que além de registro anos e experiências. Então, eu tenho 40 linhas, ficou 70% para treino e 30% para teste. O restante para teste. Então, 28 linhas, né, para treino, ou seja, 70% dos dados. E o restante, ou seja, 12 linhas para teste e 30%. Beleza? Então, aqui eu vou criar um modelo de regressão linear. Eu posso usar Linear Regression, né, que pertence ao módulo Scikit-Learn Linear Model Linear Regression. Então, vou treinar o modelo, basta executar essa célula aqui, ó, modelo treinado com sucesso. Se eu quiser ver a variável model, né, ele vai dizer que é o Linear Regression, né, um modelo do tipo Linear Regression. Agora vamos avaliar um modelo preditivo. Então, eu vou avaliar com base nos dados de teste, que o modelo ainda não conhece. X de teste aqui, olha aí. Então, meus amores, vamos fazer as previsões. Model.predict, X de teste, né? E aqui eu vou guardar as previsões. Se eu quiser exibir as previsões, posso colocar aqui, ó. Previsões. Aí, o primeiro salário, 64 mil. Segundo salário, 117. Quais são os coeficientes do modelo, né? Como eu estou falando de uma regressão linear simples,
eu vou ter o intercepto, que é o B0, e o B1, que é o coeficiente. Qual é meu intercepto? Qual é meu B0? Ou seja, quando x for igual a zero, quanto vai valer o y? A partir de onde a minha reta vai partir, né? Então, vou exibir novamente. 25.471. Qual seria o coeficiente? Quem é meu B1? Model. Só chamar esse atributo aqui. É 9.614. Agora eu posso trabalhar com algumas métricas, né, que nós vimos. Erro quadrado médio, erro quadrático médio, erro médio absoluto, erro quadrático médio, raiz do erro quadrático médio, o MAP, né, que essa eu não falei, mas eu vou falar nessa aula. A média percentual de erros, né, que é essa aqui, e o coeficiente de determinação. Vamos começar do coeficiente de determinação. Então, eu vou passar os valores originais e os valores previstos. E eu posso usar uma função chamada R2Score, que pertence ao Scikit-Learn. Ele vai calcular o R2, beleza? Aqui, ó, Metrics, import R2Score. Quanto mais alto, melhor. Explica a variabilidade da target, que é explicada pelas features. Tá dando 0,95, que é muito bom. Tá dizendo que 95% dos salários, né, da variabilidade dos salários, é explicado através das variáveis preditoras, ou seja, através do nível de quantidade de experiência em anos que a pessoa tem, beleza? Eu posso plotar a regra de regressão se eu quiser. Olha aí, beleza? Eu vou até deixar um pouquinho melhor isso aqui. plt.title, colocar um título para ele. plt.xlabel. O x, neste caso aqui, vai ser a quantidade em anos. plt.ylabel. O meu y aqui nada mais é do que o salário. E aqui eu posso colocar a quantidade, reta de regressão. Que explica, né? Quantidade de anos versus salário. Então, olha só, a reta tá pegando bem os pontos, né? Esses verdinhos aqui são os valores originais. Perceba que esse aqui, ó, a reta não pegou exatamente em cima deles, mas pegou muito próximo. Aqui já pegou bem exato, né? Aqui, quando a gente calcula o erro é mínimo. Por exemplo, aqui, a reta, o modelo previu para menos, sendo que o modelo era um pouco a mais. Aqui, por exemplo, também, né? Tá acontecendo isso. O modelo previu menos, sendo que era um pouquinho a mais. Aqui já acontece o inverso, né? O modelo, ele previu um pouco acima e era um pouquinho menos, beleza? Quanto mais pontinhos a retinha pegar, né? Que são os pontos originais, são os pontos reais, melhor vai ser o nosso modelo. E agora nós podemos verificar, né, as métricas que nós comentamos nas últimas aulas. Primeiro, o erro médio absoluto, para calcular é muito simples, já existe uma função para isso, chamar Mean Absolute Erro, que pertence também ao Scikit-Learn Metrics. Descer mais um pouquinho. Isso é chamado da MAI, em que você vai passar os valores, os valores originais e os valores previstos. Vamos ver qual vai ser o erro absoluto médio. Deu erro de 5.036. O que isso quer dizer na prática? Suponha que o salário do primeiro registro, ou seja, da primeira pessoa, seja 1.000. Como eu tenho esse erro médio absoluto de mais de 5.000, seria mais ou menos assim, ó. O salário original era 1.000, só que o modelo está prevendo 1.600. Ele está prevendo 5.000 a mais, um pouco de 5.000 a mais, comparado ao valor original. E como calcula, meus amores, o erro quadrático médio, tal do EQR que nós comentamos na última aula?
você vai usar essa funçãozinha chamada mean square erro, que vem novamente do scikit-learn metrics. Passar os valores originais, os valores previstos, e você vai passar esse parâmetro da raiz, né, como false. Porque se você botar como true, ele vai trazer outra métrica. Se você botar isso aqui como true, ele vai trazer para você a raiz do erro quadrático médio. Nós temos o erro quadrático médio, né? E a raiz do erro quadrático médio. O erro quadrático médio tá dando 6.026, né? Lembrando que essa métrica é muito boa para a gente ver escala de valores, né? Às vezes o modelo tá errando menos em termos de quantidade de erros, só que tá cometendo erros muito altos em termos de escala, de dimensões, né? Eu posso calcular também a raiz dele. A raiz tá dando, ó, esse valorzinho aqui, beleza? 36.324.202. Posso calcular o map, que nada mais é do que você olhar os erros absolutos, só que ao invés de olhar em termos de valores, você vai olhar em termos de porcentagem. Aí aqui tem a formulazinha dele, eu não vou entrar em detalhes de como ele é calculado, né? Aí eu vou passar os valores originais e os valores previstos. Aí deu 7,94, quer dizer que o modelo está errando, em média, 7%. Beleza? Olha só, né? É outra visão. Uma visão é em termos de valores, outra visão é em termos percentuais. E a visão de termos percentuais fica muito mais sentido pro negócio. O modelo está errando em 20%, né? E é isso, meus amores. Eu sei que essa aula ela foi um pouquinho mais pesada, justamente devido aos termos técnicos, né? Teve muito conceito da matemática, da estatística aqui, né? Mas é isso mesmo, falar de IA não tem como não falar de matemática e de estatística. Com o tempo você vai pegando o jeito. Um beijo no coração e até mais. Aí, antes que eu esqueça, né? Nós devemos lembrar sempre, fez a aula, fez o laboratório, apague tudo, né? Porque se você deixar aqui, vai gerar custos. Beleza? Então, você vem aqui, página inicial do Azure, todos os recursos, eu vou excluir tudo que foi criado. Excluir. Excluir. E mete bronca. Enquanto ele vai excluindo, né? Eu posso ir me despedindo de você, agora de fato. Um beijo no coração e até mais.